O presidente da Sicredi Pioneira foi o palestrante da última RA SIC Caxias. Thiago Luiz Schmidt falou sobre os 120 anos da Sicredi Pioneira, honrando o passado, agindo no presente e construindo o futuro. Ao longo de sua explanação para os presentes na RA SIC Caxias da segunda-feira, 21 de novembro, Thiago Schmidt explanou sobre o histórico do cooperativismo no Brasil e também a trajetória da cooperativa de crédito. Na área da abrangência, a Sicredi Pioneira tem quase 50 agências e coleciona mais de 200 mil clientes distribuídos em 21 municípios. O presidente da Sicredi Pioneira comemorou durante a entrevista coletiva à imprensa os 120 anos da cooperativa de crédito. A gente fica, primeiro, feliz pela oportunidade de celebrar 120 anos. A gente sabe que não é algo muito comum de acontecer no nosso país. Ainda não existe a cultura das empresas centenárias e eu acho que é uma tendência, espero que cada vez mais possam existir. E a gente precisa comemorar, né? Imaginar que uma empresa chega a 120 anos entregando um propósito muito forte de desenvolver a economia e o social da região que ela está presente. E foi importante realizar essa celebração aqui nesse momento, nesse contexto, com tantas entidades, tantas pessoas, tantos amigos, parceiros da Sicredi Pioneira, e a gente fica muito feliz com essa oportunidade. As principais transformações ao longo desses 120 anos, a gente sabe que o mundo hoje está muito mais globalizado, diversas transformações, mas quais os pontos que você, perdão da redundância, pontua nesses 120 anos? Todas as transformações, né, são muitas transformações. Eu acho que o que permanece sempre são as dificuldades, os desafios, especialmente dos cenários políticos e econômicos. Isso é algo que permanece até hoje, desde o início da constituição da cooperativa. Em 1902 ela foi constituída, em 1906 para 7 já entrou uma lei mudando completamente a regulação de sindicatos e cooperativas. E não foi assim diferente na década de 20, na década de 50, na década de 70. Ou seja, esse ambiente de insegurança jurídico no país, ele é muito desafiador. Talvez por isso a gente não tenha no país até hoje tantas empresas centenárias, porque é um processo muito desgastante, é um processo bastante puxado para o empresário. Mas a cooperativa, acho que ela soube, dentro desses desafios, poder manter sempre os pés no chão, olhar para a sua história, para a sua essência, não tirar o foco da sua essência e não tirar o foco do seu objetivo principal, que é atender a necessidade do associado. Bem dentro da lógica daquilo que eu trouxe na palestra, de que não existe uma cooperativa rica numa sociedade pobre. Então o papel primordial da cooperativa, ela é até hoje de buscar a prosperidade dos sócios. E a gente tem um episódio recente marcante, que é o da pandemia, quando iniciou todo esse movimento de restrição de circulação das pessoas e uma insegurança econômica muito grande, global. Todos os bancos fecharam crédito, apertaram requisitos em termos de inadimplência, e nós fomos num movimento justamente o contrário, de olhar para a nossa região e pensar assim: o que a gente precisa fazer para que, independente da pandemia, os sócios passem por essa pandemia, salvem os seus negócios para depois, na retomada, tenham condições. Esse foi o foco da cooperativa, né? E eu acho que foi assim que ela agiu ao longo de toda a sua história sempre, buscando preservar os negócios dos nossos associados e o patrimônio dos associados. Presidente, o senhor falou também ao longo da sua exposição de que Caxias do Sul é um case no cooperativismo de crédito, talvez uma das cidades do país que maior tem número de associados. A que se deve isso? Vínculo com a comunidade. E é muito fácil a gente olhar para as grandes cidades e entender as grandes cidades como apenas uma metrópole. E não é só uma metrópole. Porque quando a gente é da região e conhece a região, a gente vê em Caxias, por exemplo, uma coisa é a região ali da 20 de setembro, Pio Décimo, Lourdes, a outra bem diferente é a Cruzeiro, e que também não tem nada a ver com a Ana Rec ou com o Desvio Riso. Caxias, ela tem peculiaridades muito fortes em cada uma das suas regiões, dos seus distritos, e a nossa lógica de trabalhar Caxias foi: vamos parar de olhar para Caxias como uma grande cidade, como uma metrópole, e vamos começar a olhar para Caxias como uma grande região que é a soma de várias localidades menores.
E daí a gente começou a se fortalecer em Santa Lúcia do Piaí, em Vila Cristina, em Anarrec, na Pio Décimo, na Cruzeiro, agora recentemente Forqueta. Isso fez com que nós tivéssemos segurança, inclusive financeira, e sem pressão nenhuma de mercado de abrir, inaugurar esse ano um espaço em Galópolis, muito provavelmente ano que vem na Fazenda Souza, porque nós conseguimos criar vínculo com cada uma das comunidades e cada uma das comunidades especialmente perceber o valor e o impacto do trabalho que a cooperativa desempenha. Tu chegaste a apresentar números de Caxias do Sul associados, qual é o percentual de pessoas jurídicas? Dentro dos 60 mil sócios hoje em Caxias do Sul, nós temos aproximadamente 18%, dá para arredondar em 20%, mas a última vez que eu olhei o número era 18% de pessoas jurídicas. A média da cooperativa em toda a região é de 13%, ou seja, Caxias tem, na média, mais pessoas jurídicas do que a média de atuação da cooperativa e mais ainda quase o dobro do que a média sistêmica nacional. Outros 5% são agricultores, sendo que Caxias sozinha representa por quase metade de toda a nossa carteira agro. O segmento agro é muito importante para nós em Caxias do Sul. E os demais são públicos, pessoas físicas urbanas que a gente chama, e que para nós cumprem uma função muito importante, porque é justamente o recurso depositado dessas pessoas físicas de urbano que acabam financiando as operações das pessoas jurídicas e do agronegócio. Presidente, falando um pouquinho mais sobre a questão da inovação, que também preocupa a Sicredi Pioneira, como é que vocês trabalham essa questão? Porque não dá para parar no tempo. Conexão. Não ter certeza de nada. Eu acho que isso é uma troca de mentalidade aí que foi necessária, não só na cooperativa, mas todos nós, lideranças da cooperativa e em todas as camadas de colaboradores da cooperativa, porque passa primeiro por uma transformação cultural, né? A gente foi educado muito na cultura de ter a resposta certa, de buscar sempre as melhores soluções, de acertar de primeira, e a inovação ela vem justamente na contramão, distensionando entregas ou resultados importantes, mostrando que às vezes a cultura do erro ela tem valor, porque se aprende muito com ela, desde que tu saiba aprender com o erro, não repita ele, e especialmente a abertura de visão para mercados que não são do nosso específico, no caso financeiro, mas a partir do momento que a gente se abre para a inovação, a gente acaba tendo relação com outras empresas de outras áreas completamente distintas, como da indústria, da agricultura, mas que têm problemas similares e muitas vezes a solução é a mesma. Ou muitas vezes a gente está há décadas debatendo uma solução que não tem nada a ver com o segmento do parceiro e no que fala a primeira vez para eles, mas por que não fazem isso? E o mesmo ocorre no outro sentido também da gente entregar algumas soluções para os parceiros. Então, esse ecossistema de inovação ele é algo que ele tem muito valor mesmo, e quem está nos assistindo agora, se tiver disposição, invista nisso, tire um tempo para isso, não ache que o seu negócio é pequeno ou não é grande o suficiente para cuidar de inovação. Hoje não existe mais isso, todos os negócios têm a possibilidade de trabalhar a pauta da inovação. Nós temos uma série de eventos da inovação na nossa região, a Mercopar é uma delas, mas a gente tem outros na região, ou até em nível de Porto Alegre ou de São Paulo, que vão atrás disso, que vão estudar, que vão pesquisar, e com certeza o impacto nos negócios vai ser bastante significativo quando a gente traz um olhar novo para dentro da organização. A RA SIC Caxias ocorre sempre às segundas-feiras no restaurante Sica. Em cada edição do evento, um tema e um convidado conversa com os presentes. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.